Continuando os estudos da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB, vamos falar um pouco sobre a integração do ordenamento jurídico. E como falamos anteriormente, que para assistir basta clicar nos cards, a lei ela contém lacunas. E isso acontece porque é impossível para o legislador prever todos os fatos que a lei pode abarcar. Ou seja, o legislador não consegue prever tudo aquilo que vai acontecer no mundo real. No entanto, mesmo que o legislador não preveja e que a lei venha sem a possibilidade do fato concreto, ou seja, daquilo que está acontecendo, o juiz deve julgar, deve decidir o que é posto à sua frente. Isso por força do princípio da indeclinabilidade de jurisdição, que vimos na aula passada e que está descrito no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, consubstanciado com o artigo 140 do CPC. E o inciso 35 do artigo 5º diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E o artigo 140 do CPC diz que o juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. E como vimos também na aula anterior, essas lacunas são resolvidas por meio de instrumentos que foram disponibilizados na LINDB para a integração das normas, que nada mais é do que a complementação da lei, lacunosa. E para assistir basta clicar no card. E esses instrumentos disponibilizados são a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. E em relação à integração por meio da analogia, ela é um instrumento de integração que exige uma norma lacunosa e um caso semelhante para que seja resolvido, podendo ser a analogia de duas formas distintas. A analogia legal, que utiliza uma outra norma para complementar a norma lacunosa, ela também é conhecida como analogia legis, ou ainda a analogia jurídica, também conhecida como analogia iuris, que utiliza todo o ordenamento jurídico para a complementação. E aqui o ordenamento jurídico são todos os princípios, todas as regras, todos os institutos jurídicos possíveis para complementar. Assim, tanto a analogia legal como a analogia jurídica vão complementar uma norma lacunosa, utilizando um caso semelhante para essa complementação. No entanto, a analogia legal utiliza a norma e a analogia jurídica utiliza todo o ordenamento jurídico para essa complementação. No entanto, a analogia jurídica ela não é permitida em todos os casos, não podendo ser aplicada no caso de leis restritivas de direito, de leis excepcionais ou de leis administrativas. No caso de leis restritivas de direito, são aquelas que proíbem uma determinada conduta, e aqui nós não podemos aplicar a analogia por força do princípio da legalidade, conforme descrito no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Assim, se algo não está proibido, então está autorizado, e não é possível você usar a analogia para proibir o que é autorizado. Em relação à analogia, também não pode ser usada no caso de leis excepcionais, que regulam de modo contrário à regra geral. Um exemplo disso pode ser o artigo 3 e 4 do Código Civil, que fala sobre a capacidade civil, que diz que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, e que ainda são incapazes relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, os ébrios habituais e viciados em tóxicos, e aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. Portanto, tudo o que não está descrito no artigo 3 e 4 do Código Civil tem capacidade civil plena, porquanto a lei não excepciona, logo cai na regra geral, que é a capacidade civil plena. Também é proibida a analogia no caso de leis administrativas, que são aquelas leis que disciplinam a atividade do Estado, isso por força do princípio da legalidade administrativa, que está descrita no artigo 5º, inciso 2, consubstanciado com o artigo 37 da Constituição Federal, que diz que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nesse caso, o princípio da legalidade administrativa é o contrário do princípio da legalidade civil, pois nesse caso, tudo que não está permitido é proibido. Assim, não é possível fazer analogia para permitir o que não está permitido na lei. Também em relação à integração, podemos utilizar outro instrumento, que são os costumes, também conhecido como norma costumeira ou consuetudinária. Neste caso, os costumes eles têm que conter dois elementos próprios, que é a repetição uniforme reiterada de uma ação e a convicção da obrigatoriedade desta ação. Dessa forma, observe que, ao contrário da legislação, os costumes eles surgem paulatinamente, tem uma construção gradativa, que vai sendo construída com o tempo. E em relação aos costumes, ainda temos a subdivisão de costumes segundo legem ou segundo a lei, costumes contra a legem ou costume negativo, também conhecido, ou costume praeter lege, ou costume além da lei, também conhecido como costume integrativo ou costume complementar. Nesse caso, temos que o costume segundo legem, ou conforme a lei, ele é um costume interpretativo, ele auxilia apenas na interpretação da lei. E podemos citar como exemplo o artigo 18 do ECA, que contém alguns estándares jurídicos, que são termos genéricos utilizados pela legislação e que devem ser interpretados pelo juiz. E o artigo 18 do ECA diz que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Muito bem, essas palavras são estándares jurídicos porque não é possível, de pronto, identificar cada uma delas. Isso vai depender do contexto histórico, do momento em que estamos vivendo, da leitura do juiz. Por isso, eles são considerados estándares jurídicos. E o costume segundo legem pode auxiliar o juiz nessa interpretação. Continuando, temos o costume contra a legem, o costume negativo, que é o costume contrário à lei. Em regra, ele não é aplicado. E eu digo em regra porque é possível que, alguma exceção, você possa aplicar um costume contra a legem, mas vai depender do caso concreto e da aplicação e suporte que é dado na interpretação jurídica. Por fim, ainda podemos ter o costume praeter lege, que é efetivamente o costume integrativo. Esse costume é justamente aquele que está inscrito no artigo 4 da LINDB, que supre a ausência ou lacunas da lei, que diz que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Em um caso clássico de aplicação do costume praeter lege, seria a súmula 370 do STJ, que diz que caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque predatado. O cheque predatado é um costume que existe na sociedade brasileira que não é efetivamente regulado. Obviamente que esse tipo de costume também está em declínio. No entanto, ele foi sumulado pelo STJ diante das inúmeras situações que houveram em relação a esse costume que vinham parar no judiciário. E aqui nós estamos diante de um costume jurídico, um costume judiciário, que seria correspondente a uma jurisprudência que é obrigatória. No entanto, o costume judiciário em si, ou seja, a jurisprudência, ela não é obrigatória. O juiz não é obrigado a seguir a jurisprudência. E aqui fica um alerta em relação aos costumes. Por conta do princípio da supremacia da lei, que foi o que lemos agora há pouco, que é relacionado ao princípio da legalidade, que tem sido reformulado pelo princípio da supremacia constitucional, não permite que o desuso e o costume revoguem leis no nosso ordenamento jurídico. Dessa forma, o juiz não pode alegar que um determinado costume revogou uma lei posta, nem mesmo um costume judiciário. Observe que aqui não estamos falando de ADIM ou ADC, estamos falando de costume. E agora é importante fazer uma distinção entre jurisprudência, que é o conjunto de decisões em igual sentido. Geralmente, essas decisões vêm dos tribunais, que podem ser decisões judiciais ou precedentes.
A decisão judicial é um pronunciamento do juiz num processo qualquer, para o caso concreto. Já o precedente é o mesmo pronunciamento do juiz no caso concreto, no entanto, ele contém o elemento de persuasão futura, para casos iguais ou semelhantes a este que está sendo julgado. E esse precedente pode ser ainda subdividido em precedentes não obrigatórios e obrigatórios. Os precedentes obrigatórios são aqueles listados no artigo 927 do Código de Processo Civil, que diz que os juízes e tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmulas vinculantes, os acórdãos em incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinários e especial repetitivos, os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional e as orientações do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. E essa obrigatoriedade, ela não se restringe somente ao judiciário, ela alcança todos os níveis de governo. E esses meios ou esses instrumentos de integração, tanto a analogia como os costumes, são utilizados em todas as esferas do direito. Portanto, é importante conhecê-los.